Olá, está começando mais uma edição do nosso programa diretamente da Expocrato, um dos maiores e mais tradicionais eventos agropecuários do Brasil. Durante esta edição especial, vamos conversar sobre os avanços da pecuária, a importância da medicina veterinária para a produção de leite, o melhoramento genético, os leilões de animais e as perspectivas de um setor que impulsiona a economia e gera desenvolvimento em todo o país. Para esse bate-papo, recebemos um médico veterinário especialista em grandes animais que compartilhará conhecimento e experiência e uma visão atual sobre os desafios e as oportunidades do agronegócio. Seja muito bem-vindo! E é assim que nós começamos o programa de hoje. Meu convidado, ele é médico veterinário. Eu vou conversar com o Dr. Álvaro Alencar. Doutor Álvaro, Expocrato 2026, muito obrigado aí por você aceitar esse nosso convite para tomar um café comigo e, em especial, tratar de um assunto de tamanha relevância, porque a Expocrato tem animais e animais tem a ver com o médico veterinário, com o doutor Álvaro, tem tudo a ver essa relação, né? Seja bem-vindo mais uma vez, né, que é o Café com Leite. É um prazer enorme estar aqui novamente. Eu me sinto em casa toda vez que sou convidado a participar do seu programa. Que bom, muito obrigado. Doutor, nós estamos passando por esse momento que é Expocrato. Expocrato já não sei mais nem a edição, né, de tantas quantas já existiram. Mas a Expocrato nós temos aí no foco, que é o nosso tema, animais. Eu tenho uma curiosidade, é necessário, por exemplo, ter um médico veterinário à disposição para cuidar desses animais? Sim. Num momento como esse? Sim, e eu posso falar com clareza, porque já teve anos que eu fui o responsável por aqui na exposição. Já? Já. Bom. E por incrível que pareça, são 8 dias de atendimento clínico, dia e noite. Dia e noite? Dia e noite. Animais que adoecem, cesarianas que acontecem no decorrer dos 8 dias, os animais entram em trabalho de parto, animais que acabam tendo problema digestivo, alguma doença ligada ao estresse também acontece. Que são fatos que ocorrem durante esse período. E olha que só são 8, 10 dias mais ou menos. São uns 8 dias ou 10, se os animais chegarem um pouco antes, mas é um ambiente que não é um ambiente deles, normal, é um ambiente que a gente faz para um momento de festa, com fraternização, e que às vezes acontece de ter esses, como é que eu posso dizer? Intercorrências. Né? O animal se estressa, entra num parto um pouquinho mais cedo. E um detalhe importante, já que é necessário um médico veterinário à disposição em benefício dos animais, isso alavanca o negócio, dá mais credibilidade ou melhora, digamos assim, o negócio de um modo geral, considerando que tem um profissional responsável ali. É assim que eu imagino. Eu acho que é essa linha, né, doutor? Você está completamente correto. Porque, veja só, um animal participar de uma exposição, ele precisa de pré-requisitos. E o principal deles é saúde. Então, o animal que chega aqui, ele tem que chegar com exames, que ele é negativo para algumas doenças, por exemplo, bovino, brucelose, tuberculose. Então, se você vier comprar um animal na exposição, você tem a garantia de que você está levando um animal sadio. Ah, não é só porque ele está competindo, não. Eu tenho lá a certificação. Isso é a maior segurança que você tem. Que legal, olha aí. Já imaginou você chegar numa feira, por exemplo, compra um animal caro, porque esses animais não são baratos, né? Um animal de genética, e, por exemplo, um reprodutor com brucelose. Esse animal ia contaminar o seu rebanho. Você teve um gasto com o animal e um prejuízo gigante, chegando podendo a perder seu rebanho. Sim. E num parque de exposição, não. Você tem animais que foram. Tem uma equipe de médicos veterinários e também que fazem parte do estado, que é a DAGRE, que estão lá nos currais embaixo recebendo os animais. Esses animais conferir todos os atestados que esses animais estão completamente saudáveis. Não tendo essa certificação, não pode ser exposto. Não pode, ele é isolado e é retornado. E como eu digo isso, já os criadores sabem que esses animais têm que vir com atestado. Já sabem, né? Mas ainda existe uma fiscalização para verificar os animais. Por exemplo, o animal chegar aqui com um problema, chegar até com um parasita, um carrapato.
Esses animais não entram no parque, a não ser que sejam isolados, tratados, retirados todos esses carrapatos para ter o direito de subir para o parque. Até porque isso aí garante a população, digamos assim, os possíveis clientes, compradores, né, ou interessados, ou até mesmo os visitantes, um cuidado mais especial no quesito saúde, né? Com certeza, você vai ter a garantia de comprar um animal saudável. Isso é legal, eu desconhecia isso, viu, doutor? Pois é, eu fiquei muito feliz, porque eu sou da linha de que se eu vou te oferecer um produto, e eu te ofereço esse produto com a garantia de qualidade, de procedência, lógico que ele vai custar mais caro, porque eu tive por trás disso, eu tive um certo custo, investimento para isso. Mas eu vou te oferecer, acima de tudo, algo que vai te assegurar, como você acabou de dizer, a garantia de um animal de qualidade e, acima de tudo, proteção ao seu rebanho, né? Com certeza. Infelizmente, o ser humano não é todos são iguais, né? Então, uma pessoa de caráter como você garantiria sua palavra que estaria vendendo um animal de qualidade. Mas e um outro que de má fé, que pegaria um animal doente? Tem, né? E sempre tem. Existe todo tipo de gente no mundo. Então, traria um animal doente, além do animal estar errado, estar doente, ele ia contaminar o rebanho daquela pessoa que ia comprar. A exposição, com certeza, é um ambiente mais seguro de você comprar animais saudáveis. Doutor, nós falamos, é comum a gente se reportar a gado, né, a boi, né, a vaca, etc., ao bovino. Porém, tem outros animais também, até de pequeno porte, né? A exposição ela está ficando... É de animais, né? De animais, ela está cada vez mais eclética, né? Mais animais, porque ela não é só uma feira, ela é algo para as pessoas conhecerem. Tem crianças que não é o primeiro contato com animais do campo, são dentro de uma exposição. Tá entendendo? Às vezes quem conhece de onde veio o leite? Nem conhece. Às vezes caixa. Do caixa, e não tem nada a ver com a caixa. Existe todo um trabalho, uma dedicação de pessoas que eu chamo de corajosas, que enfrentam todas as adversidades do clima, do comércio e tudo que é imposto para manter o alimento todo dia na mesa da gente. E um alimento, já que nós falamos lá na questão, no quesito da qualidade do animal ao chegar, isso pode ser transmitido através do leite, né, doutor? Com certeza. A brucelose pode ser transmitida, a tuberculose. Ou seja, atinge não só o rebanho, mas também as pessoas. As pessoas zoonoses. Por isso a importância do médico veterinário. Aquela equipe que está ali embaixo, trabalhando os 8 dias, pode ter certeza que são os super-heróis de uma exposição agropecuária. Qualquer uma exposição que seja. Bom, doutor, me veio a curiosidade, exposição de animais, porque hoje nós somos um agronegócio, porque tem tanta coisa, né, além da exposição. Geralmente uma exposição é composta de quê? De animais, uma exposição de animais, por exemplo. Seria só animais mesmo e pronto? Não, quando a gente fala de exposição, ela envolve 3 colunas importantes. Nós temos os animais na questão de competição, eu vou explicar melhor. Tem a questão da feira, do agronegócio, animais para se comercializar, equipamentos, tudo que faz parte do agronegócio, direto e indiretamente vai estar ali. E existe a parte de festa. Eu posso até separar, eu posso fazer festa do município A, é uma festa que é apenas uma festa. Eu posso também ter uma feira, a feira de animais, com todos esses requisitos de qualidade. Mas uma exposição engloba tudo isso. Você vai ter onde comercializar, você vai ter criadores que têm melhoramento genético de seus animais, aí não só bovinos, equinos, suínos, aves, cães e gatos também, que vão estar ali competindo um com os outros em uma competição para escolher os melhores animais. Isso não é só uma questão de orgulho, é uma questão de quanto a gente avalia dessa forma, nós estamos buscando um caminho de melhoramento para buscar animais muito mais produtivos. Se for, por exemplo, voltando ao gado, mais produtivo para leite, mais produtivo para carne. Então, aquele campeão, ele não é só um campeão da exposição A. Ele é um animal que é uma referência na espécie bovina daquela região. Então, outros criadores também vão buscar melhorar. Isso é uma cadeia, né? É uma cadeia fantástica. Impressionante. Tudo que você pode imaginar de coisa boa tem numa exposição. Que legal.
Mas indo para essas 3 colunas, né? Essas 3 vertentes. A festa, como o senhor disse, pode ser realizada sozinha, não resta dúvida, né? Mas a exposição de animais, elas seriam um pouco mais restritas àqueles interessados. Seria mais ou menos assim? Seria. Se a gente tirasse a festa, pensando somente nos animais, a gente ia ter um volume menor. Então, por exemplo, talvez uma pessoa que mora na rua ia trazer sua família, uma horinha rápida, viu os animais, pronto, perdeu a graça. Então já ia embora, porque não tem, por exemplo, aquele parque para as crianças brincar, ou então um casal que queira aproveitar a noite junto, não vai ter a festa, que são coisas que podem acontecer no decorrer do ano, independente dos animais. Certo. Só que tudo isso foi englobado numa festa, assim, a festa que eu chamo de uma exposição. Porque, além de ter essa parte, tem a parte dos animais. Existe a questão de ter um pouquinho de desconforto pro lado dos animais, mas faz parte de uma exposição. Essa parte do desconforto dos animais, eu quero tratar com o senhor no próximo bloco, porque ainda me resta uma curiosidade nesse quesito. Porque, diante desse contexto que você falou, uma exposição gera muito dinheiro, muito negócio, né? Gera. Circula a economia, alavanca, né? Muito. Interno e externo, porque lá fora nós temos restaurantes, nós temos hotéis, nós temos o dinheiro que fica circulando pós-Expocrata, né? Se nós sairmos da Expocrata e formos visitar um comerciante da cidade local, você pode perguntar a ele, no período da exposição, há um aumento de faturamento de sua empresa? Com certeza ele vai responder que sim. É muita gente que vem de fora. Isso é bom Isso é ótimo. Local, né? Excelente. Uma série de fatores que precisa ser analisado criteriosamente. Eu analisando inclusive o trânsito, olha só, os postos de combustível também gira negócio, né? Com certeza. Estacionamentos, né? E até os flanelinhas que pastoram os carros lá, que fica assim, né? É como se a vida da gente mudasse, fosse igual uma Copa do Mundo. Pronto, eu acho que a comparação ideal seria uma Copa do Mundo. Lembrando que além de tudo isso, o dinheiro circula e é um momento de diversão, de alegria, de encontro com os amigos, porque a gente encontra muito amigo aqui, né? Com certeza. É um local... Gente que a gente já viu há algum tempo aí, aquela alegria, aquele momento, né? Eu acho que é uma pessoa nossa aqui, nossa região, que não tem como dar uma volta nesse parque e não encontrar um amigo, conhecido, sabe? Isso é um momento de confraternização. Eu acredito que seja algo assim que eu vejo com bons olhos. Eu quero que exposição agropecuária, eu queria que ela se perpetuasse e que cada vez fosse maior. E que as gerações mais jovens entendessem a importância dela. Ela é muito importante para o desenvolvimento de um país e do planeta inteiro. Que isso precisa ir para as escolas. Precisa, com certeza. Urgentemente, porque, como você disse, e eu digo-se de passagem, tudo é oriundo do agro. Tudo, a alimentação, nossas roupas, tudo, nossa vida é oriunda do agro, né? Nós precisamos nos alimentar, né? Nós precisamos nos alimentar, e se não tiver o agro, a coisa não anda. Mas me diga uma coisa, mas quando nós tratamos da expressão exposição, nós nos referimos realmente, ou melhor, diretamente a animais. Lá é o carro-chefe. É o carro-chefe, né? Porque nós temos uma aqui em Barbalha, Expo Cariri, se não me falha a memória, que já teve a segunda edição, vai ter a terceira esse ano. Não sei se você sabe, ali em Barbalha, né? Expo Cariri, mas ela é mais voltada mais para produção. Agricultura. Para agricultura, né? Plantação, né? As exposições, elas, no geral, elas englobam tudo, mas elas têm o seu peso maior, dependendo da região. Nós vivemos numa região, essa região nossa do Cariri, ela é bem pecuária, então o gado é forte. Você vai ter exposições que é mais voltada para a agricultura, que foi o perfil que se tentou montar essa exposição lá de Barbalha, que talvez se fosse a mesma, seria uma competição. Seria uma competição. Seria uma questão de tirar um pouco o foco, e aí a gente pode ter 2 exposições maravilhosas, com 2 focos super importantes, porque ninguém cria animais sem alimento. A produção de alimentos, cada vez o Brasil é campeão nisso. O Brasil é um país de referência em produção de alimentos. Então, assim, quanto maior a produtividade de alimentos nós conseguimos, mais animais a gente consegue produzir, melhor é a receita das propriedades em produção de alimentos. E andam conjunto os animais e as plantações. Com certeza, um não vive sem o outro. Eu estou conversando aqui com o médico veterinário Dr. Álvaro Alencar no programa Café com Leite, diretamente da Expocrata.
motivo de orgulho tê-lo aqui para falar sobre esse tema, porque afinal de contas, como dito na abertura, tem tudo a ver, né, a presença de um médico veterinário, ele que inclusive trabalhou como médico veterinário aqui na exposição do CRAT durante 8 anos, aí, não é, doutor? 8 anos? Não, é um período atrás eu trabalhei, né? Mas não foi só em 2 anos, eu acho. 2 anos, né? E está hoje aqui abrilhantando o nosso programa de hoje, falando sobre o tema e mostrando, acima de tudo, a importância de um profissional da área veterinária para atender aos animais desse ambiente. Doutor Álvaro, vamos beber água, São Geraldo? Vamos. Por favor. E um cafezinho, é claro, né? Com certeza. Leite, com leite, olha só, por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre a importância do profissional de veterinária aqui dentro da Expocrato? Você fique ligado. Doutor Álvaro vai continuar com a gente. Próximo bloco é rapidinho. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aqui diretamente do nosso estúdio da Rede de Farmácia Gentil, na Farmácia Gentil aqui na Expocrato 2026, com muito orgulho, com muito carinho, essa parceria que dura aí um pouco mais de 10 anos com a Farmácia Gentil. Estamos sempre juntinhos aqui e levando informações a você, e hoje conversando com o médico veterinário Dr. Álvaro Alencar, falando sobre os cuidados que nós devemos ter com os animais aqui nesse parque de exposição. Aí vou pedir permissão aqui ao doutor e falar com você, olhando no seu olho. Não é porque eu estou na Expocrato que eu vou deixar ele pedir para você agendar no dia 22 de agosto, das 7 às 14 horas, você já tem um compromisso comigo. Comigo não, com uma boa ação, que é você fazer a sua doação de sangue. É a nossa 11ª campanha de doação de sangue da Leite Contabilidade, do programa Café com Leite, da TV Café com Leite. E nós temos o orgulho e a honra de lhe receber junto com o Emócio. O Emócio vai se mudar para a Rua Delmiro Gouveia 163 nesse dia. Toda a equipe vai estar lá. A equipe do Café com Leite, da Farmácia Gentil, de Leite Contabilidade, nós estaremos lá só para dar um abraço, lhe agradecer e também fazermos as nossas doações. Portanto, é muito importante que você vá. Se você não puder doar, leve seu irmão, seu vizinho, seu amigo, seu namorado, sua esposa, enfim, leve alguém que possa fazer a doação e não queira fazer uso desse sangue, viu? Não queira. Faça com o objetivo de você fazer o bem sem saber a quem, sem olhar a quem. É a 11ª campanha de doação de sangue da Leite Contabilidade na parceria com a Rede de Farmácia Gentil, dia 22 de agosto, das 7 às 14 horas, eu conto com a sua contribuição, sua presença. Doutor Álvaro, os cuidados de um profissional veterinário, de um médico veterinário com esses animais, melhora, me deixa saber aqui, melhora, digamos assim, eu diria, a produção no quesito leite, no quesito de filhotes mais qualificados, de uma carne de qualidade, ou seja, melhora o todo, os cuidados, o acompanhamento, porque assim, eu sou um pequeno produtor, eu tenho lá talvez 20, 30 animais, mas eu não tenho um veterinário que dê atenção a mim, ou seja, eu não posso contratar, ou não tenho, ou não quero, enfim. Eu consigo melhorar meu rebanho, digamos assim? Claro, você, mesmo não tendo veterinário, esses animais de elite que estão numa exposição, eles passaram por todos esses acompanhamentos. Por exemplo, no gado de corte, até ultrassom a gente passa para saber a qualidade da carne, marmoreio, tá entendendo? Então, você comprando um reprodutor desses, que veio com a exposição, um animal de genética, e leva para o seu rebanho, todo aquele trabalho que foi desenvolvido para ter aquele animal ali exposto vai ser passado aos descendentes dentro do seu rebanho. Isso quer dizer que o veterinário trabalhou aqui, produziu aqui, tem um animal de qualidade, eu adquiri, levei aqui, já é dando, digamos assim, resultado daquele trabalho. Com certeza. Com certeza Legal, você né? vai ter melhoramento. Não é só agora, é
futuro. O futuro também, né? Pois é, todo o trabalho deles vai ser passado ao seu pequeno rebanho. Que legal, que legal. Me diga outra coisa, voltando aqui ainda para Hipócrates, no quesito do comportamento dos animais. Eu não diria bem o comportamento, mas eu diria assim, a acomodação do animal. Eu tive a oportunidade de transitar nos galpões e vi aquele animal preso numa argola ali, uns deitados, uns em pé. E eu observei, durante o dia ele passa o tempo todo ali amarrado. Isso não seria prejudicial para o animal, não, doutor? Não, porque esses animais, eles passam um período pequeno, são apenas 8 dias. Eu vou levar uma analogia aos bovinos. Em países que neva, esses animais são recolhidos e passam todo aquele período da estação do ano que está nevando acomodados igual quando está na exposição. Então, eles precisam de ter condições de uma cama macia, que no caso de uma exposição ou vai ser areia, ou por exemplo, no caso aqui o bagaço de cana, mas que esse solo fique macio, para esse animal não se machucar. Mas só um parênteses, esse solo macio, que seja com bagaço de cana ou com areia, é para proteger a pisada ou o corpo quando ele deita? Os dois, tanto o casco como quando ele se deita. E é feito de uma forma proporcional. Então, assim, esse animal, a cama é até um certo limite que o animal, ao se levantar, ele defeca e urina na borda dessa cama, o que facilita a higienização. Realmente, tá aí. Realmente, a extensão dele aqui amarrado, né, quando ele vai defecar, já fica fora. Tudo isso foi feito em cima de estudos. Por exemplo, vou falar do bovino, que é o caso. O bovino, se ele se levantar 10 vezes, ele vai defecar 10 vezes, é instintivo. Ele se levanta e... Então, as camas, elas são feitas proporcional a isso, para manter o animal numa condição confortável. Eu não vou dizer que esses animais aqui estão 100% confortáveis, porque também é uma festa. Sim. Mas é dado a eles uma condição melhor possível que pode se fazer. E também pode, no decorrer de anos, com consciência, a gente tentar melhorar. A gente sempre faz isso. Mas eles têm uma cama de qualidade, ele tem um alimento de excelente qualidade, que eu acredito que aqui seja silagem de milho, que é um dos melhores alimentos, que inclusive alguns desses animais, aí eu estou falando do parque inteiro, não tem nem esse tipo de alimento na sua própria casa. Uma água que eu posso chamar de mineral, que é essa água do nosso Cariri. Então, água de qualidade que muitos deles não têm em casa, e ele tem aqui essas acomodações. Eles não ficam 100% presos, porque todo dia os tratadores tiram esses animais, levam para dar banho, para beber água e voltam. Então, há um pouco de exercício. Esse exercício é importante para o animal, né? É importante, mas o mais importante ainda continua a ser a questão da cama. Porque você entenda que um comportamento, vou voltar para o bovino, que é o que a gente está falando. Uma vaca de leite, o ideal é que a gente... Como é que a gente vê se ela está bem? É quantas horas ela passa deitada. Então, uma vaca que passa 10 horas do dia deitada, em relação a uma que passa 11 ou 12, esse outro animal vai produzir muito mais. E o animal não vai se deitar se ele não estiver bem. Um animal com estresse, calor... Quer dizer que ele estressado, ele vai ficar em pé? Vai. Calor, por exemplo, o calor. Se o animal tiver com muito calor, ele começa a aumentar a respiração. Se a respiração não for suficiente, ele abre a boca para respirar com a boca. Se a boca não for suficiente, ele não deita. Quando a gente encosta, a gente não fica mais quente. Tá entendendo? Então o animal não quer deitar no chão. Então o animal ele só deita se ele está se sentindo bem. Por isso que eu digo, os animais dentro do parque, nos limites que a gente tem, esses animais estão sendo super bem tratados. Que bom, né? Mas agora foi uma curiosidade aí que eu aprendi hoje, viu? Eu pensei que o animal em pé, ele estava bem. Assim, no parque, né? Nós estamos tratando aqui do parque. Porque se ele estiver solto como nós falamos, na manga, né? Então ele tem que estar em pé mesmo, ele tem que estar... Tá, mas aí vamos voltar a essa comparação, excelente. Na manga, a primeira coisa que o animal vai fazer, tentar encher a barriga. Ele só vai deitar... Se você colocar um cavalo, um boi, um carneiro numa área de pasto restrita, ele vai caminhar muito. Ele só vai deitar depois que estiver com a barriguinha cheia. Se você colocar numa área de pasto farta, ele dá poucos passos.
é com a cabeça baixa e comendo. Ele dá poucos passos. O mesmo. foco é encher a barriga. Comeu, deita. Vai ruminar, vai trabalhar deitado. Secou, levanta e vai comer de novo. E se ele permanecer mais tempo em pé, É prejudicial. Por exemplo, um bovino, vamos dizer, um bovino de 1.000 quilos, um touro desse. O casco do bovino ele é bipartido. Um casquinho desse tamanho, para segurar todas aquelas toneladas, então dói. Então o animal, quanto mais rápido ele tiver farto e ele se deitar, melhor para ele, menos ele vai gastar. O cavalo, por enquanto, assim, em outras condições, o cavalo não tem musculatura na parte inferior dos membros, é só tendões. Ele tem a capacidade de descansar em pé. Então o cavalo passa horas e horas em pé. Você vê que ele muda um pouquinho de lado, depois um pouquinho para outro. E fica uma folgando a outra, né? Mas ali, por não ter musculatura, para não ficar dolorido, diferentemente da gente, ele consegue ficar de boa em pé. Mas o cavalo, se estiver num ambiente sujo, ele vai ter dificuldade de querer se deitar. Vai contaminar os cascos, vai ter problema de casco. Ele sente isso e é vivo? Sente. Você pode prestar atenção no cavalo dentro de uma baia, ele faz o cocô dele geralmente no mesmo canto. Ele não sai espalhando. O suíno a gente ensina. Os leitãozinhos, quando desce para a baia, a gente coloca um pouco de ração ali do lado do coxo, no chão, que é para eles entenderem que aquele não é o lado de fazer o cocô. Ele tem que ir lá para o lado oposto da baia, onde está o esgoto, e lá ele fazer o cocôzinho dele. E ele obedece. E ele aprende. Rapaz, que engraçado, né? Olha só. O suíno eu não sabia também. Rapaz, eu tenho que convidar, viu, produção? Tem que convidar mais o Dr. Álvaro aqui pra gente aprender sobre. Porque é importante sempre, eu sou contador, mas é importante você ter conhecimento disso. Você cria, você tem cuidado, você sabe se as pessoas estão tendo os devidos cuidados ou não, né? E como? Tomando conhecimento da forma correta, né? Que é como você falou, a importância do médico veterinário. Ele estuda. Então, a gente vai fazer algo, por exemplo, uma exposição dessa, ela é bem elaborada. Como eu lhe falei, a cocheira, o espaçamento. Existe um espaçamento do tamanho de coxo para evitar atrito de um animal com o outro, competição por alimento. A gente que trabalha com nutrição sabe quantos quilos de alimento a vaca pode comer, o cavalo, o suíno. Então, a gente sabe o que está sendo fornecido e sabe se o animal está deixando de comer. Vou voltar ao exemplo muito que eu falo bastante de bovino, porque é a minha área de especialização. Mas isso é voltado para todas as áreas. Hoje, em fazendas muito grandes, como por exemplo 1.000 vacas, 2.000 vacas, como é que uma pessoa ia conseguir identificar um animal doente? Não tem, a tecnologia chega para a gente. A vaca coloca um colar no pescoço com um chip, e aquele chip monitora a vaca no dia inteiro do animal. Ele vai te dizer quantas vezes a vaca deitou, quantas vezes ela comeu. Aí de repente tem um animal que deixou de comer. Opa! Se o animal deixou de comer, alguma coisa está acontecendo. O sistema avisa e o veterinário, o responsável da fazenda, vai lá investigar. Mas sem um sistema desse, como é que eu ia conseguir passar o olho e olhar 1.000 vacas e dizer, opa, peraí, essa vaca aqui não está bem? Para você ver o tamanho do cuidado que é. E qual a importância, né? Quão é importante cuidar desses animais com essa, digamos assim, com esses cuidados que nós temos aí, como o senhor citou, essa monitorar, de acompanhar. Porque sempre que o senhor fala, eu me reporto aqui ao consumo final, que nós iremos consumir esse animal, né? Que isso vai atingir a população de um modo geral. Eu já estou vendo o outro lado, a falta desse cuidado, quão importante é. A falta desse cuidado até que ponto pode atingir as pessoas. Com certeza. Até a qualidade da carne, por exemplo. O animal vai para o frigorífico, ele não pode chegar lá e ser abatido. Existe uma lei que diz que ele precisa descansar. O músculo dele precisa descansar para repor a energia, e o abate ele é feito. Primeiro o animal ele é atordoado, ele tem que ficar em coma, e depois é feita a sangria, tem que retirar todo esse sangue para que essa carne não estrague. Um queijo, o que dá qualidade, queijo, existe hoje, se você for no mercado, 100, 200, 300 tipos de queijo, mas queijo não é feito só de uma matéria-prima que é o leite. Por que existe tanto queijo diferente? É o processo,
a qualidade do leite vai determinar um tipo de queijo, o tempo que o leite fica descansando. Não é o mais barato que é melhor, não. Não. É o mais barato que Existe é melhor, não. muita coisa que é feita para se buscar o bem do animal. Por que se busca o bem do animal? Para se ter qualidade naquele alimento que a população vai consumir. Aprendendo a cada resposta do nosso convidado, Dr. Álvaro, médico veterinário, aqui no programa Café com Leite, diretamente da Expocrato, na cidade do Crato. Crato fica um pouco mais de 500 quilômetros da capital Fortaleza. Então você que está nos acompanhando aí pelas plataformas digitais, venha nos conhecer, venha visitar a nossa região do Cariri, Juazeiro, Crato, Barbalha e todos os municípios aqui da nossa região, que nós teremos a honra de lhe receber. E no mês de julho, se você não teve tempo de vir aqui, conheceu a Expocrato, se agende aí, se organize e no próximo ano venha dar uma passadinha aqui. Nós estaremos de braços abertos para te receber e você conhecer o maior parque de exposição do agronegócios aqui do interior do Nordeste. Eu diria que é a Expocrato. Vamos beber água, doutor? São Geraldo, por favor. E mais um cafezinho, né? Gente, dá para se perceber que acompanhar as respostas e essa nossa conversa com o Dr. Álvaro é extremamente construtiva, né? Então, mudar de canal é perder seu tempo e desaprender. Daqui a pouquinho a gente volta. É o programa Café com Leite, especialmente para você. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aqui diretamente da Expocrato 2026. Disse, repito e vou insistir, a um pouco mais de 500 quilômetros da nossa capital, mas você pode pegar um avião e vir para Juazeiro do Norte, que é aqui ao lado, gente. 10 quilômetros você está lá no aeroporto, tudo pertinho, você pega um Uber, tão fácil, se você vier de carro, pega um Uber que é mais rápido e mais barato, tá? Você vem para cá, olha, vale a pena você vir conhecer a Expocrato, que é a maior feira de agronegócios do interior do Nordeste, tá? Eu diria até do Brasil, mas ficam brigando comigo e dizendo que é para dizer que é só do Nordeste, mas eu sou insistente e digo que é do Brasil, porque realmente é uma festa belíssima, segurança total, tá? Belíssimos animais, ambiente confortável, tranquilo para você trazer sua família. Vem para cá, venha nos conhecer. Aí, olha, lembre-se de um bom hotel, e eu digo para você o Hotel Café com Leite. É só você entrar nas redes sociais que você vai conhecer, né? A Rede de Farmácia Gentil apoia o nosso projeto e estamos juntos aqui no nosso estúdio, junto com a Farmácia Gentil, aqui dentro da Expocrato 2026, no Parque de Exposição. Doutor Álvaro, lá no primeiro bloco, eu estava lembrando aqui nesse intervalo, lá no primeiro bloco o senhor se reportou aos 3 pilares, e dentre eles tem aquele das competições, né? Tem os leilões, né? E as competições de animais e tal. E me diga uma coisa, era isso, e uma outra curiosidade é a questão do translado. Por exemplo, nós temos animais aqui de toda a região, né? Até de estados vizinhos também. Vamos falar primeiro nisso. Do translado, que é uma coisa que me preocupa. O translado é contado, por exemplo, isso cansa o animal, ele ao chegar aqui no parque de exposição, ele já está um pouco mais gasto, um pouco mais assim debilitado, ou tem que haver esse intervalo, esse tempo? Daqui a pouco o senhor fala nas competições. Pronto. Realmente tem animais de outro estado. Dependendo da viagem, o caminhão não é rápido, né? Tem animais que passam uma noite viajando. Mas a gente tenta fazer em pé, né? Em pé, dependendo do volume, sim. Não vou dizer que esse animal chega como quem veio de avião, e não é verdade. Ele vai chegar cansado, mas aí ele vai ser bem recebido. Para começar, esse animal que suportou essa viagem é um animal saudável, né? Porque se ele vier doente, ele nem vai entrar. Se tiver acompanhamento de um médico veterinário, o médico vai dizer, sim, pode levar esse animal que dá certo. Certo. Tem que dar certo, e quando chegar aqui ainda tem a fiscalização daqui do parque, independente do veterinário lá que aprovou. Sim. Aí o que acontece? Esse animal ele vai chegar cansado, mas vai tomar um banho, vai ter uma alimentação ótima lá, não esperando por ele, tem uma cama bem fofinha e vai descansar. Por isso que é uma das indicações que chegue antes de começar a festa.
você chegar na sexta, você chegar no sábado, porque o animal vai se sentir mais confortável com a semana de exposições. Sim, sim. Mas é algo que acontece, tem que E ele tem as qualidades dele, ele pode até perder um quilo, alguma coisa assim nessa viagem? Pode, ele pode cansar um pouco. 1 quilo eu acho que não. Porque o animal, esses animais de produção, estamos falando de animais de produção, são animais bem rústicos. Assim, eles têm força para aguentar uma viagem. Um animal saudável, ele tem força. E o que ele perder, um pouquinho que ele perder, ele ganha muito mais aqui. Rápido, né? Porque ele não vai gastar energia, ele não está caminhando. E dentro do parque nós temos animais só de competição ou temos animais, por exemplo, de corte, de produção de leite, por exemplo? Pronto. Quando eu falo competição, é bom que as pessoas entendam que a palavra correta seria julgamento. É isso que é o termo utilizado em exposições. Os julgamentos vão ser todas as raças, eu acredito. Por raça, é por raça, é por espécie também. Então, por exemplo, quem julga o G leiteiro é um, quem julga o holandês é outro. São duas raças diferentes, mas são bovinos. Quem julga o cavalo é outro, o pônei é outro, o cachorrinho é outro. Se fosse o caso também, suíno seria outro. E as competições, que eu gosto de chamar, porque é uma competição, né? Eu trouxe o meu animal, você trouxe o seu, o juiz vai olhar os dois e vai julgar quem é o melhor, o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Isso é a cereja do bolo para o agro, que participa da exposição. Como tem a festa para quem não convive com o agro, tem as competições, os julgamentos para quem vive do agro. É um momento... E esse juiz, ele tem que ter conhecimento em quê? Ele tem que fazer um curso, ele tem que ser uma pessoa formada. Não é só qualquer um, não, ele tem que ser um médico veterinário ou um zootecnista, ele tem que ser formado, ele tem que passar por um curso, que esse curso é dado pela Associação dos Criadores da Raça, entendeu? Por exemplo, a Associação dos Criadores de Zebu. Eles fazem o curso lá, eles são credenciados, aprovados, para daí ter o direito de julgar. Porque o peso dele é muito grande. Ele está em exposições com animais de milhões, por exemplo. Animais de milhões, e aí ele está dizendo, esse animal é o melhor que tem aqui na exposição hoje. Imagina esse animal que vale 1 milhão, vai passar a valer 5 milhões. Olha o peso. É uma responsabilidade muito grande. Tem, dependendo do tamanho da exposição, tem, como é que se diz, uma equipe de jurados, tem ranking, tem exposições que, por exemplo, eu crio, só para não falar, eu queria falar gado, mas vou falar de cavalo. Eu crio o cavalo quarto de milha. Então, vai ter 10 exposições no país e todas elas vai pontuar. Eu fui em primeiro lugar aqui, ganhei 10 pontos. Na exposição lá de Recife eu ganhei mais 5, fui em segundo lugar. E isso no final do ano vai ter uma premiação. Então, assim, como eu digo, é a cereja do bolo. É o prazer de um produtor que trabalha de domingo a domingo ter a gratificação de ver seus animais competindo. No Paraná existe competição infantil. Os produtores têm seus filhos, eles adotam tipo uma bezerra lá com gado de leite. E essas crianças participam da exposição, competem entre elas. E se você prestar atenção, tem vários vídeos na internet. Se você for pessoalmente, a vibração deles, competindo, a seriedade, a responsabilidade que eles assumem, porque não vai estar só expondo, ele vai estar competindo com seus coleguinhas, com aquele animal de sua fazenda, ele está representando. Já aprendendo a competir amanhã. Né? A competir e a interagir com o campo. Mas a gente roda e o campo sempre digamos assim, o alvo. É lindo. É lindo, né? Você é apaixonado, né? Eu sou. Você tem gado de leite, né? Crio um pouquinho de gado de leite. Só um pequeno produtor. Pequeno produtor. Pequeno produtor. Pequeno produtor de 250 cabeças. Não. Ou mais? Não. Graças a Deus. Deus abençoe que seja, né? Que seja. Quem sabe um dia, né? Que seja. Doutor, mas me diga uma coisa, dentro desse processo da competição, porque tem também os leilões. Tem. Esses leilões é de fato um leilão mesmo de ocorrência ou é porque é leilão específico? Ocorre como um leilão comum que tem por aí? De objetos, de coisas, de algo? É um leilão igual, um comum e com um petisco a mais. Porque, por exemplo,
Acontece que eu levei meu animal para a competição lá no julgamento e ele foi campeão. Esse animal valia, vamos dizer que ele valia 1 milhão. E eu vou vender ele no leilão. Ou vou vender a metade dele no leilão, dependendo de qual seja a espécie. Ele não... E pode vender só a metade? Pode. Um grupo compra, por exemplo, uma vaca campeã, recordista, e eu quero comprar só a metade dela. Essa vaca, como ela é campeã, a gente vai multiplicar a genética dela. Vai fazer embriões para vender. Então não pense que essa vaca vai estar lá no pasto, lá tirando leitinho, não. Ela vai estar numa baia bem guardada e todo mês aspirando ela, produzindo embriões para vender. Eu posso comprar uma cota da vaca. Porque o que ela tem de material genético para vender é valiosíssimo, né? Isso é cavalo. Cavalo acontece um garanhão você pode comprar metade de um garanhão, um consórcio, a gente chama de consórcio. Duas empresas grandes compram um garanhão para produzir filhos, tanto numa fazenda como na outra. E quem disse esse animal esse super animal foi a participação dele em exposições, participou de exposições e foi campeão nelas. Tá entendendo a importância disso? E avaliado por aquele juiz. Avaliado por aquele juiz e outros juízes e outras exposições. E vai se tornando campeão. E aí... Quão rico é uma exposição de animais? Não é, rapaz. Em tudo. E é porque a gente não tá nem falando da parte comercial. Sim, nós estamos restringindo aqui a parte... Só dos animais. E o cara que vende a botinha? Quem precisa de bota? O chapéu... Até o cara do cachorro quente, ele faz parte dessa exposição. Sem dúvida, sem dúvida. Tá entendendo? Não estou nem falando de tratores que fazem parte, máquinas agrícolas, pessoas que vivem do campo. É todo um complexo. E voltando para o leilão em si, o leilão é uma forma de comercializar e eu acredito até uma forma bem acessível, porque geralmente o leilão é parcelado. Então você quer adquirir, pronto, você queria adquirir aquele animal para levar lá para o seu sítio, para melhorar seu rebanho. Só que esse animal, vamos dizer que ele custe 20 mil reais. Talvez para você desembolsar os 20 mil reais fique um pouco pesado. Mas aí no leilão ele vai ser 30 parcelas. Né? 30 parcelas, por exemplo, se ele for 30 mil, 30 parcelas de 1.000. Aí você vai ter uma parcelinha boa, vai levar seu animal. Quando você terminar de pagar, você já tem os filhos dele. Tem essa grande vantagem do leilão. É um complexo, né? É um complexo. É interessante. Tudo favorecendo o comércio. Você está vendo? Aí eu quero falar com você que está nos assistindo. Quão importante é uma feira dessa? Uma feira não, né? Uma exposição, né? Porque feira é um dos pilares, né? Feira é um dos pilares, só o comércio. Só o comércio. Aqui tem um show. Tem tudo, né? O show que eu digo, não estou nem falando do show de pessoas. Aqui tem um show dos animais. Show dos animais. O doutor é veterinário, quando fala em animal, ele brilha aqui. O sorriso aumenta, a alegria aumenta, o poder dele aflora cada vez mais. Que bom, que legal. Esse é o objetivo. E ele que é apaixonado pela criação de animais, pelos animais de um modo geral, que assim o faça sempre com essa alegria e com essa esperteza e, acima de tudo, com maestria sobre o que fala. Doutor Álvaro Alencar, aqui no programa Café com Leite, diretamente da Expocrato, né? Maior feira de agronegócio do interior do Nordeste, conversando com a gente e nos proporcionando uma aula. Doutor, se analisarmos a Expocrato somente nos 3 pilares, nós faríamos um programa para cada. Se fôssemos separarmos os animais, o gado, que eu sou apaixonado por gado, né? Aí os bovinos, aí vem lá os equinos, né? Os suínos, né? Tem até galinha, né? Tem. Galinha hoje é um mercado pesado. Bom, né? Ou seja, daria um programa para cada um, né? Nem dá mesmo. Eu preciso fazer um intervalo, doutor. Vamos tomar um café e a gente já volta. Com certeza. E você, fique ligado. Eu já falei, nosso intervalo pequenininho, a gente volta já. Falei que era rapidinho, já me delicei do cafezinho e da água mineral São Geraldo, mas agora eu quero agradecer ao meu amigo, meu irmão, doutor Álvaro, muito obrigado, foi boa a nossa conversa, volto mais vezes, para mim é motivo de orgulho, quando falou na Expocrato, eu disse, doutor Álvaro tem que vir.
Tá? Então, um motivo de alegria ele receber aqui. Muito obrigado e volto mais vezes, viu? Toda vez que precisar, pode me chamar. Pode ter certeza que eu vou te ligar, tá? Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado também. Quero aqui agradecer também a Donizete. Donizete é proprietária da Pousada Aconchego, sempre assistindo o programa. Um abraço para você, meu irmão Antônio Francisco Donizete Del Montes de Alencar. Ainda lembro o seu nome, viu? Um abraço para você. Ana Maria no Lameiro, aqui no Crato. Dioneide e seu esposo Paulo em Caririaçu. Doutor João, advogado, que está sempre assistindo o programa Café com Leite. Seu Mário no centro de Brejo Santo. Dona Cleide e sua filha Ana no São José. Marcos Duarte em Missão Velha. Maria Lúcia, gostei muito da propaganda, muito do programa. Ela é aqui do Crato. E quero mandar também um abraço para todos aqueles que fazem a rede de farmácia Gentil, que apoia, que está juntinho aqui com o programa Café com Leite. Lembre-se, dia 22 de agosto, campanha de doação de sangue. Não esqueça, anote aí na sua geladeira, aquele imãzinho de geladeira. Gente, eu vou ficando por aqui. Em nome da produção que está, toda a equipe do Café com Leite está aqui nesse bocado, viu? Mas não é assistindo o show e participando, não. É trabalhando para que a gente possa levar o que há de melhor para você. Em nome deles, nosso abraço, a nossa gratidão pela sua audiência. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.